Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo João Romeu Morelli, sou pastor evangélico, professor de teologia há mais de 15 anos e neste pequeno vídeo eu vou dar prosseguimento, continuidade a uma série de vídeos que eu tenho gravado sobre o panorama do Novo Testamento. Se você chega agora no meu canal, peço que você acesse outros vídeos. Você vai encontrar uma série de vídeos sobre o panorama do Novo Testamento. Vai encontrar também algumas mensagens que eu tenho pregado pelos lugares por onde passo. Nós já falamos desde a abertura do Novo Testamento com informações textuais, contextuais, históricas, e estamos fazendo um panorama, desde o Evangelho até o vídeo de hoje, onde nós vamos tratar sobre as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve durante o seu período de prisão, o seu primeiro período de prisão. Em que consiste esse período? O apóstolo Paulo, após a sua terceira viagem missionária, conforme está citado no livro de Atos dos Apóstolos, ele chega da terceira viagem missionária e vai até Jerusalém para ali entregar um voto que havia oferecido a Deus. E ali há um pequeno conflito no templo, onde ele é preso. E na sua prisão, ele informa que era cidadão romano e que deveria ser julgado pelo imperador romano da época. Esse direito lhe dá a oportunidade de ser enviado de Jerusalém até a Roma. Ele passa um período preso em Cesareia, aguardando o navio que faria essa viagem até Roma, e até Roma ele vai. Esse texto é o final do livro de Atos dos Apóstolos. Possivelmente ele escreveu essas cartas ou em Cesareia, ali ele fica um período de 3, 4 meses, ou mais possivelmente em Roma, onde o seu período de prisão é mais longo, ele fica ali durante quase 2 anos. Essa prisão não era uma prisão como as de hoje, né? Possivelmente ele estava ali numa casa, com alguns soldados que cumpriam ali uma rotina guardando Paulo e esperando o veredito final do imperador romano. E nesse período de quase 2 anos em Roma, ele teria o período ideal para pensar, maturar e escrever textos, como os 4 textos que são considerados as cartas de Paulo da prisão. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon e a carta aos Filipenses. É interessante que essas 4 cartas elas vão trabalhar algumas coisas que são afins. Exemplo são as cartas aos Efésios e aos Colossenses. É interessante que Efésios é a carta que Paulo escreve para a igreja que mais ele investiu tempo. Durante 2 anos o apóstolo Paulo passa evangelizando nessa igreja. 2 anos. Ele ficou nessa igreja 2 anos, na cidade de Éfeso. Colossenses, ao contrário, era uma igreja que Paulo não plantou, que foi um dos seus discípulos que foi lá, plantou essa igreja e traz a Paulo algumas informações sobre os problemas. Filipos, a carta aos Filipenses, é a igreja que mais investiu ministerialmente em Paulo. E a carta a Filemon é a carta a um dos líderes da igreja de Colossos. As cartas vão tratar, 3 das 4 especificamente, tratam de temas como falsa doutrina, falsos mestres, heresias. Mas quando você vai especificamente uma a uma, e é o que eu vou fazer aqui agora, você vai encontrar algumas coisas que são peculiares. Aos Efésios, Paulo vai tratar sobre alguns aspectos relacionados à fé, à doutrina. Paulo vai tratar alguns aspectos sobre o ministério apostólico da igreja, o fundamento dos ministérios para o alicerce e o desenvolvimento da igreja. Então, aos Efésios, Paulo vai falar dos 5 ministérios fundamentais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Paulo vai tratar sobre questões doutrinárias e sobre questões práticas da fé. Aos Colossenses, Paulo vai tratar de um ensino muito claro contra uma heresia que surgia naquela igreja. Na igreja de Colossos surgiu uma heresia que tinha um pouco de conteúdo judaico, um pouco de conteúdo helênico, da filosofia grega, e um pouco de conteúdo místico. Eles vinham desde guardar a circuncisão e uma lei rigorosa, muito estrita, um zelo excessivo da lei, como adoração a anjos e outras coisas. Então Paulo vai reforçar o senhorio de Cristo, a preocupação com as questões espirituais e um confronto claro a essa heresia que surgia no seio daquela igreja. A igreja de Filipos, aos Filipenses, Paulo fala da alegria daqueles irmãos que deveria ser constantemente alimentada no serviço ao Senhor. Paulo fala do amor que aquela igreja tinha a ele, a tal ponto que eles reconheciam o problema de saúde que Paulo tinha, possivelmente um problema de visão. Paulo dizia que aqueles irmãos amavam tanto o apóstolo Paulo que, se pudesse, eles dariam parte dos seus olhos e doariam para Paulo. Paulo fala também à igreja de Filipos
como era uma igreja generosa, a igreja que mais investiu financeiramente no apóstolo Paulo, que nunca o havia abandonado. Na carta aos Filipenses, Paulo fala que ele faz aquele discurso belíssimo sobre sermos semelhantes a Jesus, aquele que humilhou-se a si mesmo, e onde ele trabalha lá a ideia do esvaziamento de Cristo, né? Onde Cristo, sendo Deus, viveu como homem. Ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória e viveu como um de nós. Especificamente, dentro dessas 4 cartas, Paulo direciona uma específica para um líder da igreja de Colossos, um sujeito chamado Filemon. Uma carta extremamente pessoal, onde Paulo vai tratar de um problema específico. Durante o seu período de prisão em Roma, Paulo tem contato com uma ex-ovelha de Colossos, um sujeito chamado Onésimo. Onésimo era escravo, servo de Filemon, havia roubado Filemon, fugido, preso em Roma. E Onésimo aguardava a sua deportação para Colossos para ser devolvido ao seu senhor. Ali na prisão, Onésimo tem contato com Paulo, reconcilia-se com Cristo, e no envio de volta a Colossos, no envio de volta à casa de Filemon, Paulo envia junto a Onésimo uma carta. E nessa carta, Paulo pede claramente a Filemon que recebesse Onésimo de volta, perdoasse Onésimo, perdoasse a dívida de Onésimo e enxergasse Onésimo como um irmão em Cristo e não como um simples escravo. A carta de Filemon trata de perdão, trata de restauração, trata de valores, onde Paulo fala para Filemon de maneira muito clara: se Onésimo te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu quero ir ver você, eu vou pagar essa conta. E Paulo termina dizendo assim: mas lembre-se, você deve a sua vida a Cristo, a mim. Então, no final das contas, o que Paulo está pedindo a Filemon é: perdoe tudo e dê uma segunda chance a Onésimo. A carta de Paulo a Filemon é uma carta belíssima que expressa de maneira muito objetiva como deve ser exercido o perdão cristão, independente das circunstâncias. Para fechar esse nosso conteúdo, eu quero deixar para você uma indicação de um livro. Eu sempre faço isso nos meus vídeos, quero indicar este livro aqui. Ele vai estar detalhado aí na descrição do vídeo, inclusive com um link para você adquiri-lo. É o livro Todas as Parábolas da Bíblia. Esse livro ele vai trazer uma explicação sobre todas as parábolas do Antigo e do Novo Testamento. É uma ótima ferramenta para você ter aí no seu estudo do dia a dia, para fazer parte da sua biblioteca. Forte abraço, Deus te abençoe. Próximo vídeo, nós vamos tratar das últimas cartas do apóstolo Paulo, que são as cartas pastorais. Um abraço, Deus abençoe.